Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o arrebatamento, tá? Que muitos cristãos acreditam que Jesus vai voltar e vai arrebatar algumas pessoas para levar para o céu, né? Aí as pessoas vão morar lá no céu com Jesus. No que elas se baseiam nisso, pessoal? É nesse versículo aqui de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que fala assim, ó: Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é isso que eles têm como base para dizer que as pessoas vão ser arrebatadas. Vamos começar pelo termo, pessoal, nossa análise. O termo harpazo em grego, deixa eu tentar escrever aqui para vocês. Eu não sei se é harpazo ou arpazo, tá, pessoal? É porque eu uso o aparato crítico da Bible Hub, que é em inglês. E lá eles colocam a pronunciação fonética da palavra. Só que no inglês o H ele tem o som de R. Então por isso que eu falo harpazo. Inclusive eles colocam lá na transcrição fonética que é harpazo. Mas como aqui tem só a letra A, eu não sei se é harpazo, tá? Então vocês me perdoem porque eu não escuto a palavra, eu só me baseio no aparato crítico que eu estou lendo. E lá tem como se pronuncia, mas lá está com H. E o inglês no H tem o som de R, tá? Então se estiver pronunciando equivocado, me perdoe. E essa palavra, harpazo, eu estou pronunciando harpazo, tá? Essa palavra, ela significa tomado com força, ou subitamente, ou de repente, pum, tomado com força. Jesus usa essa palavra numa parábola que ele fala de um ladrão. Ninguém invade a casa e toma os bens da pessoa sem antes amarrar a pessoa. É mais ou menos assim, quer dizer que a pessoa toma aquilo com força, toma os bens do dono da casa. Eu vou mostrar dois exemplos para vocês, onde que aparece essa palavra. Atos 6,12, que é no julgamento de Estevão. Cadê aqui? Atos 6,12. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, que é o de improviso, de repente, prenderam-no. Aqui o prenderam, esse termo harpazo, tá? Prenderam-no e o levaram à presença do Sinédrio. O que ele está dizendo? Que Estevão foi tomado à força e levado para o Sinédrio. Pegaram ele à força, vem cá, e ele foi levado no Sinédrio. Tá? Então você vê que o termo não é positivo, né? E outro, Apocalipse 1,10. Vamos lá, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1,10. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito, aqui arrebatado, tá? É harpazo, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então João foi tomado à força em espírito e quando ele começou a ter as revelações dele, segundo o autor no livro de João. Então é isso que significa o termo, pessoal. Então quer dizer que as pessoas vão ser arrebatadas para o céu? Depende. Primeiro nós estamos falando que o termo é tomado à força. Agora, será que esse tomado à força é uma coisa que a pessoa vai em vida para o céu? Vamos analisar alguns pontos. Primeiro, Paulo, ele usa o termo nós. Deixa eu até colocar aqui em grego o termo que ele usa, que é o termo remeis, que é esse termozinho aqui, ó. E esse termo, pessoal, ele significa nós. E o que é nós, pessoal? Nós, mesmo em português ou grego, significa eu mais vocês. Concordam comigo? Português básico. Então, quando Paulo fala nós ali em Tessalonicenses, ele está dizendo eu, Paulo, mais os Tessalonicenses. Aí eu pergunto, pessoal, isso aqui é para o futuro ou para a igreja futura? Vamos analisar. Se eu chego assim, por exemplo, eu mando um convite num grupo de WhatsApp, que eu tenho meia dúzia de amigos, e eu falo, pessoal, nós vamos para a praia sábado, eu estou convidando, eu vou pagar. Aí chega de repente meu irmão, que não está no grupo de WhatsApp, ele lê a mensagem e fala, poxa, o Ronaldo está me convidando para a praia, vou arrumar minhas coisas. Pergunta honesta, eu convidei meu irmão? Não, eu convidei aquele grupo de pessoas que está no WhatsApp, que é o meu grupo de amigos. Não convidei meu irmão estaria usurpando uma coisa que não é para ele, entrando de carão.
É o mesmo que acontece aqui, ó. Paulo, ele se colocou no grupo. Nós, eu mais vocês, ó. Eu, Paulo, mas vocês, tessalonicenses, seremos arrebatados. Ah, Amadinho, mas isso aí ele falou para o futuro, quer dizer que nós todos vamos ser arrebatados com Paulo no futuro. Não, porque Paulo falou aqui no texto, ó, nós, os que ficarmos vivos, ou os vivos, tá? Mas eu vou colocar aqui que ficarmos, que tem uma variação aqui nesse versículo, os que ficarmos vivos. O que Paulo está dizendo? Que algumas pessoas ficariam vivos para a volta do Senhor e para o arrebatamento. Vocês querem ver? Eu vou ler alguns versículos anteriores aqui para vocês verem, ó, de Tessalonicenses. Ok, eu vou ler a partir do versículo 15. Por isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos e os que estivermos aqui, ó, na época que Paulo está escrevendo, para a vinda do Senhor, não passarão à frente dos que morreram. O que ele está dizendo? Que a vinda do Senhor seria naquela época, enquanto alguns ainda estariam vivos. Quando o Senhor, ao sinal dado da voz do arcanjo e o som da trombeta divina descer no céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os que estivermos lá, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então Paulo fala que alguns estariam vivos para ver isso. Mas só que isso nunca aconteceu na história. Qual que é a explicação, pessoal? A explicação é que a palavra aqui, ressurreição, que está aqui no texto, ó, versículo 16. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra ressurreição, pessoal, é subir. Então Paulo está dizendo que os mortos iriam subir primeiro. É isso que Paulo está dizendo, que os mortos iriam subir primeiro. E depois eles iriam se reunir com essas pessoas que morreram e subiram para o céu. A palavra ressurreição é subir, tá? Se quiser, em breve eu faço um vídeo só sobre o termo ressurreição, tá? Mas o sentido é esse. Cadê a prova, Ronaldo, do que você está falando? Tem a prova aqui na Bíblia. Vou mostrar para vocês aqui Apocalipse 20. Versículo 5. Eu vou ler a partir do versículo 4, tá? Senão não vai dar para entender. Vi então tronos e o que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Eu vi também as almas, preste atenção, João está falando, eu vi as almas daqueles que foram decapitados, pessoas que foram mortas, decapitadas, mortos, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, do que não tinham adorado a besta, nem sua marca, etc. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, contanto, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Aqui voltar à vida é no céu, tá? Que ele está vendo essas pessoas decapitadas. Aí ele fala assim, ó. Esta é a primeira ressurreição. As pessoas não estavam decapitadas e não estavam lá no céu? Essa é a ressurreição. Eles subiram. Então, quando Paulo diz, nós vamos nos encontrar com eles nos ares, ele está dizendo que as pessoas iam subir. Mas não quer dizer que seja fisicamente, quer dizer que é só o espírito. Tanto que João fala aqui que os outros mortos, Felisa participa, os outros mortos, contudo, não voltarão à vida até o término dos 1000 anos. Então os outros mortos iriam subir depois. Mas, harmonizando aqui com o que Paulo falou, quer dizer que os mortos já estavam no céu, tinham subido, tinham ressuscitado. Essa é a primeira ressurreição, tá? A segunda ressurreição que ele menciona, Ronaldo, essa segunda ressurreição é no futuro, não sei o que é pós 1000 anos, não sei o que. Aí eu teria que fazer um outro vídeo explicando, tá? Por enquanto só vou explicando aqui o termo. Então quando Paulo usa esse termo, tomado à força, dá a entender, pessoal, que eles iriam morrer de uma forma violenta ou serem tomados pelos inimigos. Lembrando que no contexto eles estavam sendo perseguidos supostamente por Roma, onde eles eram mortos, ou no Coliseu, ou jogados aos leões, ou de formas horríveis, crucificados. Então Paulo falou, vocês vão ser tomados à força, mas vocês têm um consolo, vocês vão se encontrar com Cristo, junto com aquelas pessoas que já morreram nos ares. Tanto que ele fala assim em Tessalonicenses, consolai-vos com isso. Por que se consolar? Porque eles já sabiam que iam morrer, então tinha pelo menos um conforto, uma consolação. Olha, não se preocupa, pelo menos vocês vão encontrar com o Senhor nos ares, tá? Vamos ver agora outra evidência, pessoal. Vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é depois de Romanos, tá, pessoal? Para quem não sabe. Paulo escreveu depois. Só que em Coríntios, Paulo já muda o tom. Eu não sei se eu começo com esse versículo aqui. Eu vou começar com 42, vai? Que é mais fácil.
Aqui Paulo fala de corpos, né? Ele fala que tem corpo da estrela, do sol, terrestres, celestes. Aí ele fala assim, ó, no versículo 42. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Ó, do que Paulo está falando aqui? Ó, da ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, que é o nosso corpo carnal, o corpo ressuscita incorruptível, ou seja, um corpo espiritual. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Então Paulo fala que o corpo corruptível, ele vai ressuscitar num corpo celestial, um corpo espiritual. Tanto, pessoal, que ele fala aqui, ó, em Coríntios mesmo, ó, ele tentando explicar. Versículo 50. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ué, então se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, do que Paulo está falando aqui? Que essa ressurreição, o mesmo termo que ele usa aqui no Harpazo, é uma ressurreição espiritual. Carne e sangue não podem entrar no corpo, no reino dos céus. Ó, é espiritual. É disso que ele está falando. E por fim, aqui no versículo 51, olha o que Paulo diz, ó. Eis que vos dou a conhecer o mistério. Nem todos morreremos. Então ele determina um tempo para isso acontecer. Mas todos seremos transformados. Então aqui onde ele falou de arrebatamento, em Coríntios ele já muda o tom. Ele já fala que nós vamos ser transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. O que ele quer dizer? Que é de repente, é subitamente. E aqui expressa o termo harpazo. Ou seja, tomada à força, de repente, subitamente. A trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este corruptível revista a incorruptibilidade. E que esse ser mortal revista a imortalidade. O que é a imortalidade? É o corpo espiritual. Então o próprio Paulo fala aqui em Coríntios que carne e sangue não entra no reino de Deus. Como é que então que ele falaria que as pessoas iam ser levadas para o céu? Essas pessoas que seriam levadas para o céu, pessoal, seriam espiritualmente. Tanto que ele compara com os mortos, ó. Os que morrerem em Cristo, nós não precederemos os que morrerem em Cristo. Porque nós seremos arrebatados, tomados com força, e estaremos para sempre, ou seja, a imortalidade, com Jesus nos ares. É disso que Paulo está falando. Então não é uma arrebatação física, até porque Paulo se colocou no grupo, tá? Nós, e Paulo determinou um tempo, tanto em Coríntios quanto em Romanos. Ele fala que alguns ficariam vivos. Então isso já aconteceu. Paulo estava dizendo que aquela igreja perseguida, muitos seriam mortos pelo inimigo, mas para ele se consolar com isso, que quando eles fossem mortos, eles iriam estar com o Senhor nos ares. Não é arrebatamento nem para o futuro, nem para uma igreja futura. É de um contexto ali de perseguição que a igreja surge, né, segundo a cristandade. Então a igreja surge perseguida e Paulo já adverte, alguns vão ser arrebatados. Nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, ou seja, tomado à força. Pode ser tomado à força por Roma, por inimigo ou algo do tipo. Isso que quer dizer o arrebatamento. Agora, quem espera um arrebatamento futuro, pessoal, aí é complicado, né? Porque está fazendo que nem o exemplo que eu falei da praia. A pessoa está usurpando uma coisa que foi para os Tessalonicenses, para aquela época, que alguns ficariam vivos. E Paulo se coloca no grupo. E o termo expressa isso, é violência, é força. O próprio Jesus usou o termo para falar de um ladrão que toma as coisas à força de um homem de bem. Um ladrão toma a força. Então dá a entender que Paulo está dizendo que eles seriam tomados à força, ou seja, a forma como eles morreriam, mas por causa disso eles iam se encontrar com o Senhor nos ares. Por isso que ele fala, consolai-vos com essas palavras. Simples, né, pessoal? Então tá aí, acho que deu para entender. Gostaram do vídeo, pessoal? Já sabe o ritual, né? Dê um like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nos grupos, considera entrar na lista de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, o link está aqui na descrição. E comente também o que vocês acharam que é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.